Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. De volta, 13 horas e 31 minutos, e eu já tô aqui com a nossa primeira convidada desta tarde de segunda-feira, estreando a nossa semana com muita alegria, doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Hélio. Olha, hoje a gente vai falar sobre um tema que ele não é tão comum, né? Eu tava vendo aqui, eu vou trazer alguns dados, mas hoje a gente vai falar sobre atresia intestinal, não é isso, doutora? Isso mesmo. Olha, a gente hoje vai falar sobre atresia, embora raro, exige atenção, acolhimento e muito cuidado. A atresia intestinal é uma condição congênita que atinge os recém-nascidos e que, quando não identificada a tempo, ela pode colocar em risco a vida do seu bebê. E aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 a cada 1.500 crianças, ou seja, de 1.500 crianças, uma, pelo menos, pode apresentar algum tipo de atresia intestinal. O que mostra que, embora não seja tão comum, ela acontece e é importante que as famílias conheçam esses sinais, não é, doutora? É isso mesmo, Hélio. Como é que ela se dá, doutora? Olha, a atresia intestinal, ela é uma obstrução, uma falha na formação do intestino, onde não ocorre a comunicação, então fica fechado. Os sinais de obstrução intestinal, eles envolvem vômitos, distensão abdominal. Dependendo da altura dessa atresia, a distensão abdominal, ela pode ser de todo o abdômen ou só da parte mais superior, e pode também estar associado com a não eliminação do mecônio, que é aquele primeiro cocôzinho verde que a criança faz. Então pode causar tudo isso, né, doutora? Além disso, a presença de polidramínio no pré-natal, ela pode indicar atresia intestinal, doutora? Pode. Durante o pré-natal, os achados que sugerem um quadro de obstrução intestinal, que pode ser uma atresia. Pode ser identificado ainda no pré-natal, a atresia? Pode. Que ótimo. Olha, os sinais: aumento do líquido amniótico, tá? Então, esse líquido ele fica numa quantidade maior, e também pode ser percebido durante o exame o sinal da dupla bolha que a gente fala, que é a distensão do estômago e mais uma outra distensão. Então ficam duas bolinhas, né? Que o estômago ele fica distendido e ele aparece no exame. Então a dupla bolha ela também pode indicar, mas detalhe: apareceu isso no ultrassom, é uma hipótese, é uma suspeita. Isso precisa ser confirmado após o nascimento da criança. Doutora, quais são os tipos de atresia intestinal? Olha, Hélio, assim, a gente tem... As mais comuns, né, no caso. O mais comum é a atresia do duodeno, que é logo ali depois da passagem do estômago. Mas a atresia, ela pode estar presente também no jejum ou no ilho e até no intestino grosso. Aí existem vários tipos de atresia. Tem uma atresia simples, né, que tem uma membrana separando o intestino. Aí tem outros tipos, né, e pode inclusive ocorrer múltiplas atresias. Bom, a gente já tem mensagens aqui, eu quero convidar você para participar também, é o 991541079, e eu recebi aqui do seu Antônio, ele disse assim: doutora Denise, a atresia intestinal pode ser detectada ainda durante a gravidez? Se sim, como funciona o diagnóstico pré-natal? A gente comentou agora há pouco, né, doutora? Isso, nós falamos. Por mais que existam esses sinais que vão nos levar a suspeitar, é preciso a confirmação após o nascimento da criança. Mas é importante o pré-natal porque, se existe essa suspeita, é melhor que essa criança, ao invés de nascer numa cidade do interior, é melhor que ela venha para que esse nascimento ocorra num lugar onde já tem o cirurgião pediátrico para fazer o atendimento caso necessário. Certo. A Tainá também, aqui do Tancredo, pergunta: doutora, essa condição tem alguma causa genética? Se um filho teve, se um filho teve, há risco para os próximos? Olha, normalmente ocorre durante a formação do intestino, não tem assim uma causa específica.
e nem essa relação de risco de se teve um filho, o outro vai ter também. Tá? Não existe essa relação. Ela pode sim estar associada com alguma síndrome genética, que vem também com a atresia de intestino. E a causa dela pode ser, na hora de formar o intestino, ocorre uma falha na irrigação. E isso vai fazer com que ocorra ali também uma cicatrização e vai fechar o intestino. Entendi. Doutora, a Letícia também pergunta, a atresia intestinal sempre precisa de cirurgia ou existem casos mais leves? Não, a atresia intestinal, o tratamento consiste em restituir o trânsito intestinal. Então, o tratamento é sempre cirúrgico. Não tem outro tratamento, é sempre cirúrgico. É preciso fazer a cirurgia para poder voltar a ter essa passagem do alimento pelo intestino. Então, o tratamento é cirúrgico. O Eduardo, aqui do Paraviana, quais são os riscos de complicação durante a cirurgia em um recém-nascido, doutora? Olha, existe? Geralmente, a cirurgia, os riscos durante a cirurgia. Bom, a gente vai estar falando de uma criança pequena, né? Não pode sangrar muito. E os riscos de complicação pode fazer uma fístula no pós-operatório nos primeiros 7 dias. Então, geralmente, depois que a criança é operada, ela fica em jejum alguns dias e pode precisar da nutrição parenteral, que é para quê? Para dar tempo desse intestino cicatrizar. Como é essa nutrição parental, para quem não conhece, doutora? É quando os alimentos eles são colocados todos pela corrente sanguínea, pelo soro. Uma espécie de sondazinha, né, alimentar? Não é. A sonda é quando é a alimentação enteral, né? Nesse caso, a criança não pode receber alimentação. Então, todos os nutrientes que ela precisa vão ser colocados através de um soro na veia. E essa criança vai ficar em observação no hospital, nesse pós-operatório, durante quantos dias? Olha, em média, né? Em média, dependendo do caso, a criança pode voltar a alimentar com 3 dias, 4, às vezes 7 dias é necessário, né? Então, dependendo do tempo, essa alimentação pela veia, ela vai ser com suplementos também. E doutora, como é que a gente sabe se a criança já está aceitando normalmente? Existe algum exame após a cirurgia para saber se ficou tudo direitinho? Não, aí tem o exame clínico, né? A criança começa a ter movimento já do intestino, ela começa a eliminar fezes e flatos, então a gente tem como avaliar se ela já está tendo trânsito intestinal. Perfeito. A dona Francisca, aqui do Cauamé, essas crianças conseguem se alimentar normalmente depois da cirurgia ou precisam de dieta especial? Não. Na grande maioria das vezes, a criança ela vai se alimentar e vai ter uma vida normal. O que vai determinar isso é o tipo de atresia e a quantidade de intestino bom que a criança tem. Se a criança tem um comprometimento muito grande, ela pode sim ficar com uma complicação, por exemplo, com o intestino curto. Mas a grande maioria das vezes, a criança vai levar uma vida normal. Doutora Denise, e o acompanhamento após a alta hospitalar? A criança precisa de cuidados contínuos? O Felipe lá do Caranã. Olha, depois da cirurgia, quando a criança recebe alta hospitalar, ela vai fazer aquele acompanhamento com o pediatra normal, né, que toda criança deve fazer, e ela precisa também fazer um acompanhamento com o cirurgião pediátrico, até que ela receba a alta do cirurgião, assim, no ambulatório. Mas sempre é recomendável que ela tenha um retorno, pelo menos um retorno no ambulatório com o cirurgião. Doutora, essa condição pode estar associada a outras malformações ou síndromes? A Renata, aqui do Bela Vista. Sim. Em alguns casos, existem algumas síndromes genéticas, né, por alteração genética, que elas têm uma associação maior com atresia intestinal. Mas nem toda criança com atresia intestinal vai ter alguma síndrome genética.
A Jéssica, doutora, aqui do Buritis, ela pergunta, doutora, existe algum cuidado que a gestante possa tomar para reduzir o risco de malformação intestinais no bebê? Olha, na verdade, como a gente não tem assim uma causa específica, então não tem como você fazer a profilaxia. O que toda mulher que pretende ter filho, ela deve se preparar, né? Deve fazer o acompanhamento, a consulta com o obstetra para receber as orientações, mas assim, para evitar a atresia intestinal em si, não tem algo Uma que se causa, possa né? fazer, né? O SUS oferece tratamento completo para essa condição em Roraima ou é necessário ir para outro estado? A Paula aqui do Messejana. Sim. Não, nós temos cirurgião pediátrico na rede pública do estado. O recomendável é que, se existe essa suspeita, que a criança venha, né, a parturiente venha para ter o filho aqui no Hospital Materno Infantil. Porque daí se acontecer algum problema, né, se nascer É. dessa forma, já é tratado imediatamente, doutora? O Sim. próprio hospital já se encaminha Sim. de dar o encaminhamento para a cirurgia. Lá no Hospital Materno Infantil tem cirurgia, o serviço de cirurgia pediátrica. Então, se a criança precisar de uma cirurgia, ela vai ser atendida lá no hospital. Se a Imediatamente. criança nasce no interior e ela tem esse problema, fica um pouquinho mais difícil, porque a criança ela pode desidratar, pode perder muitos íons, até que esse diagnóstico seja feito. Perfeito. Existe algum grupo de apoio para mães e pais que estão passando por isso com seus filhos? O Gil do Nova Canaã. Acredito que não, né, doutora? Olha, eu não sei. Assim, dentro do hospital sempre existe o serviço social e o serviço de psicologia, que dá todo o suporte para as mães, né, quando elas têm uma criança que precisa passar por um procedimento cirúrgico. Então, dentro do hospital existe sim esse acolhimento. Agora, se tem um grupo fora de lá, aí eu já não sei. Olha, agradecer, todo mundo tá mandando mensagem. A doutora Denise, quanto tempo em média uma criança leva para se recuperar totalmente da cirurgia? A Sara, aqui do Jardim Tropical. Bom, correu tudo bem na cirurgia, sem complicações. A criança, em torno de 1 semana, 10 dias, ela já está bem. Nossa, é rápido mesmo, né, É. doutora? Doutora, o leite materno pode ser oferecido normalmente após a cirurgia ou há algum impedimento? A Rosa, aqui do Pricumã. Sim, depois de passado esse tempo do jejum que é necessário para que ocorra a cicatrização, o leite materno pode ser oferecido sim. Aliás, é o melhor alimento para a criança. Até para recuperação, né, doutora? Sim. Tem algum sinal que pode aparecer no ultrassom e que possa levantar suspeita de atresia intestinal? Sim, que nós falamos, né? O aumento do líquido amniótico é uma suspeita e o sinal da dupla bolha também. Então, o ultrassom pré-natal tem esses sinais que são sugestivos da atresia intestinal. Doutora, para a gente finalizar, eu quero que a senhora deixe um recado para as mamães, né, que estão aí grávidas, para que elas possam fazer um pré-natal bem feito, né, para caso Deus o livre e guarde aconteça algo relacionado, para que elas procurem um atendimento especializado. Sim, Hélio, a gente sempre reforça o acompanhamento pré-natal, porque é muito difícil. Às vezes a pessoa faz uma consulta e não volta. Então é muito importante fazer todos os ultrassons que são indicados, esse morfológico que vai mostrar se existe risco dessas malformações. Na que são primeira muito ultrassom importantes. morfológica, entre 13ª e 14ª semana, já aparece, doutora? Ou na segunda Não, morfológica? essas aí Já vai finalzinho? aparecer depois de 22 semanas. Esse mais precoce, a gente vai ver ali o fechamento da coluna, vai ver outras coisas. Por isso que é importante fazer, né, todos os exames previstos. Doutora, aproveita então e convida quem não conhece ainda os seus serviços para ir até o consultório, fazer aí um agendamento, uma consulta, ir até a senhora e iniciar um tratamento se necessário. Isso, gente. Eu atendo ali na clínica da criança, Menino Jesus, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma consulta, pode entrar em contato e agendar a consulta
Na clínica da criança. Isso, olha, anota o número, tá? Vou falar, atenção, pegou o celular, é o 991 15 0010. 991 15 0010 é o número para agendamento lá da Clínica da Criança Menino Jesus, aonde a doutora Denise, cirurgiã pediátrica, atende. Você já está convidado, então, a agendar a sua consulta aí com seu filho e, de repente, aí, dar um pulinho por lá. A doutora é bem ativa nas redes sociais. Hoje, inclusive, gravaram vários vídeos, né, doutora? A gente gravou vários vídeos de manhã, falando sobre tumores. Vamos falar sobre também fimose, porque é muito recorrente, é muito comum no consultório, Sim. né, doutora? Que mais também que a gente Hérnia falou? inguinal também nós Hérnia falamos. inguinal também. Inguinal nada mais é do que na virilha, não é, doutora? Isso. O popular na virilha, não é? Mamãe e papai aí que não... Às vezes esses termos muito técnicos a gente não consegue distinguir. Mas a hérnia geralmente é na virilha, né? Isso. Em crianças. Então a doutora atende todos essas complicações aí, tá bom? Já fique à vontade. Doutora, obrigado. Obrigada, Hélio, mais uma vez. Eu quero convidar as pessoas também a participarem lá no meu Instagram. Por favor. E o da rádio aqui também, Claro. né? Inclusive trazendo sugestões de temas que gostariam que a gente falasse, trazendo as suas dúvidas. Eu acho isso muito importante. E a senhora tem percebido que está crescendo, né? O número de participação, a gente fica Sim. muito contente, porque às vezes a dúvida de um ouvinte é a dúvida de vários outros, né? É isso aí. Então continuem sempre participando aqui desse bate-papo com os nossos especialistas. Segue a doutora Denise no Instagram, @doutora Denise _cirurgia pediátrica. E segue também, como a doutora mencionou, a Rádio Monte Roraima. A gente está ao vivo pelo canal do YouTube, pelo nosso site, desculpa, que é o www.monteroraimafm.com.br, e lá fica gravado todos os episódios que a doutora vem aqui ao vivo com a gente. Para você, se perdeu algum na íntegra, você encontra lá no nosso site. Doutora, obrigado. Eu espero a senhora então semana que vem. Isso aí. Pronto, combinado então. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho tem mais Doutor Me Consulta. Eu já volto. Programa Doutor Me Consulta.